Olá, caríssimos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Luciano, Padre Salvista, e mais uma vez nós estamos aqui no canal YouTube dos Salvistas, da Fraternidade Jesus Salvador, para continuarmos nossas reflexões sobre as leituras que nós escutamos em nossas liturgias dominicais. Nesse próximo domingo, nós vamos celebrar o 15º domingo do tempo comum. Nós vamos escutar o evangelho tirado do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 6, versículos de 7 a 13, que é o relato do envio dos apóstolos em missão. Em Marcos, capítulo 3, versículos de 16 a 19, Jesus chama os apóstolos. São Marcos nos diz para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar e terem autoridade para expulsar os demônios. Então, no evangelho desse próximo domingo, Jesus cumpre o objetivo pelo qual ele chamou os apóstolos para pregarem e expulsar os demônios. No entanto, embora os apóstolos fossem 12, ele os envia 2 a 2. Por quê? Em primeiro lugar, para que vivessem a caridade, é o que nos diz o Papa São Gregório Magno. Ele envia os seus discípulos 2 a 2 para pregar, porque existem 2 preceitos da caridade: o amor de Deus e o amor ao próximo. Este não pode existir se não for dado em ambos os termos. Desta forma, ele insinua que quem não tem caridade para com os outros não deve de forma alguma assumir o cargo de pregador. Em segundo lugar, era também um costume na época de Jesus andar de 2 a 2. Por quê? Por causa dos perigos que se encontrava no deserto, existiam muitos bandidos, nas montanhas do deserto. Em caso de doença, imagina a pessoa andando sozinha no deserto, num lugar mais árido, se ficasse doente poderia ali morrer sem nenhum socorro. Então, para viverem também a caridade. Em terceiro lugar, pegue sua Bíblia lá em Deuteronômio 19:15, você vai ver que está lá prescrito no livro de Deuteronômio que em caso de acusação, o testemunho de uma pessoa não era válido. 2 a 2, porque a palavra pregada teria mais crédito junto dos ouvintes, porque na época de Jesus só se aceitava o testemunho de 2 pessoas. Em seguida, como nós veremos no Evangelho, Jesus dá aos apóstolos várias recomendações ligadas àquilo que eles devem levar ou não em missão. Somente um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura, somente uma túnica e que andassem de sandálias. Em primeiro lugar, para entender isso, nós precisamos lembrar que Jesus era pregador itinerante e andava a pé. E qualquer apetrecho a mais poderia causar dificuldade e retardar a missão. Por isso, esses conselhos de Jesus, em primeiro lugar. Bastão e sandália, sim. Por quê? Porque o bastão era necessário para lutar contra animais selvagens, para poder caminhar em lugar mais íngreme, se apoiando, e sandálias para que eles pudessem caminhar em lugares pedregosos com maior facilidade, sem ferirem os pés. Em segundo lugar, Jesus queria, através desses conselhos, que os apóstolos fizessem a experiência da providência do Pai em suas vidas, como ele mesmo fazia, é o que nos diz São Beda Venerável. Tal deve ser a confiança em Deus de quem prega, que deve ter a certeza de que não lhe faltará o necessário para a vida, mesmo que não possa fornecê-lo, pois não deve preocupar-se menos com as coisas terrenas, porque se preocupa com as coisas temporais. Então aqui São Beda Venerável nos diz que Jesus deu esses conselhos para que os apóstolos fizessem a experiência da providência do Pai, da providência divina, mas para que eles se preocupassem mais com as coisas eternas do que com as coisas temporais. Então, em terceiro lugar, Jesus não queria que seus discípulos, por causa da preocupação com as coisas deste mundo, perdessem de vista aquilo que é a primeira missão de quem prega. Qual que é a primeira missão de quem prega? Transmitir a vontade de Deus às pessoas, pregando e cuidando delas sem nenhum interesse. Santo Agostinho, fazendo uma leitura espiritual, das 2 túnicas, Jesus diz que eles deveriam levar não 2 túnicas, mas uma só. Ele diz uma coisa que nos ajuda a atender o que acabou de ser dito. E quanto a não ter ou usar 2 túnicas, sobre o que mais os alerta, senão que devem caminhar com simplicidade e não com duplicidade, ou seja, seria uma contradição, um pregador que prega que nós devemos
desapegar das coisas deste mundo, que devemos confiar na providência do Pai, enquanto que ele acumula coisas pensando que é ele mesmo fruto, a fonte de sua subsistência. A última recomendação que Jesus dá a seus discípulos é sacudir a poeira dos pés, a poeira das cidades onde eles não fossem acolhidos. Para entender isso, é necessário nós nos lembrarmos que os judeus, na época de Jesus, já tinham o costume de sacudir a poeira dos pés quando passavam por um território pagão. Por quê? Porque o território pagão era considerado um território impuro. Então, sacudir a poeira dos pés significava a ruptura com aquilo que era impuro. Nada de paganismo, não queremos ter nada de pagão em nós. No caso dos conselhos de Jesus, sacudir a poeira dos pés significa não trazer nada em si comparável à atitude daqueles que recusavam a pregação dos apóstolos. Significa dizer não à atitude deles e também que aqueles que recusam a escutá-los devem ser totalmente responsáveis pela atitude deles, ou seja, que o não de vocês esteja sobre a responsabilidade somente de vocês e não sobre a nossa responsabilidade. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Essa é a missão da igreja: expulsar os demônios, pregar o evangelho e cuidar daqueles que estão desanimados, daqueles que estão longe de Deus, cuidar dos doentes. Ou seja, a missão da igreja é fazer aquilo que nós vamos escutar na primeira leitura deste domingo. Desde toda a eternidade, Deus nos escolheu para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. A missão da igreja não é se preocupar com as coisas deste mundo, mas se preocupar com a salvação das almas, com a transformação das pessoas para que sejam santas e irrepreensíveis sob o olhar de Deus no amor. Então, peçamos ao Senhor neste domingo que Ele nos dê essa consciência, nós que estamos na igreja, que trabalhamos com o Papa, com os sucessores dos apóstolos, para que nossa preocupação não seja as coisas deste mundo, que às vezes nós precisamos delas para podermos evangelizar, mas a nossa meta é pregarmos o evangelho do reino e cuidarmos das pessoas, porque tudo mais nos será acrescentado. Cuidemos da salvação das almas enquanto é tempo, porque o mundo passa rapidamente, a nossa vida nesse mundo passa rapidamente. O que importa para Jesus é que as pessoas sejam salvas. É isso que Ele quer, dando todos esses conselhos aos apóstolos. Deixo aqui minha bênção, desejando para todos vocês um ótimo 15º domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tenham todos um bom domingo e até a próxima, se Deus assim o permitir.